A segunda questão diz o seguinte: o ângulo entre um raio de luz que incide em um espelho plano e a normal, a superfície do espelho, é 35 graus. Para esse caso, o ângulo entre o espelho e o raio refletido é igual a. Então, vamos entender direitinho essa situação. E o desenho é quem nos auxilia a entender corretamente, a interpretar corretamente a situação. Então, aqui a gente tem o espelho, né, que é a nossa superfície. Sempre que considerarmos a superfície, vamos considerar a normal, nunca podemos esquecer disso. Sempre que falarmos da superfície, traçamos logo a normal. E também os ângulos retos entre ela e a superfície. Ângulo reto é ângulo de 90 graus. Bom, e o que é que a questão está nos dizendo? Ele diz que o ângulo entre um raio de luz que incide no espelho e a normal é... Então, isso aqui não é o ângulo de incidência? Esse aqui é o ângulo que incide, isso aqui é o valor de I. O enunciado nos garante que o valor desse ângulo é 35 graus. O valor desse ângulo é 35 graus. A questão é bem clara, não? Ele diz: o ângulo entre um raio de luz que incide em um espelho plano e a normal é 35 graus. Então, esse ângulo de incidência é 35 graus. Pela segunda lei da reflexão, a gente já conclui o seguinte: esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui é o nosso R, é o ângulo de reflexão, é o R. E a gente já sabe, da segunda lei da reflexão, que o valor de R, a gente já sabe que o valor de R também será 35 graus, porque a segunda lei nos garante que esses dois ângulos têm a mesma medida. Então, se o ângulo de incidência mede 35, como foi dado na questão, o ângulo de reflexão também vai medir 35. Só que a questão não está pedindo a medida desse ângulo, ele está pedindo isso aqui, ó. O ângulo entre o espelho e o raio refletido. Ele está pedindo esse ângulo aqui, ó. O espelho e o raio refletido. Então, aqui é o espelho, ó. Aqui é o raio refletido. Então, ele quer que determinemos esse ângulo. Vou chamar ele aqui de x. Ok? Lembrando que a gente já determinou R, porque R é 35. Porque R é o raio refletido. E I é 35 graus, que é o ângulo de incidência. Foi dado na questão. Pela segunda lei da reflexão, I e R têm a mesma medida. Então, já determinei o valor de R. E a questão está nos pedindo o valor entre o raio refletido e o espelho. Que a gente chamou aqui de x. Ora, mas eu disse a vocês o seguinte. Sempre estou chamando a atenção de vocês para o seguinte. O ângulo entre a normal e o espelho, o ângulo entre a normal e o espelho é sempre um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Ou seja, se eu somar R mais X, eu tenho que ter obrigatoriamente 90 graus. Por quê? Porque quando eu somo R, é esse pedaço aqui, ó, com X, então eu tenho justamente o ângulo entre o espelho e a normal, ou seja, um ângulo de 90 graus. Ora, mas o valor de R, eu sei qual é, o valor de R é 35. Basta passar para o segundo membro, né? Está somando, passa subtraindo. Então, aí você vai ter que X é igual a 90. Aí você vai menos R. Só que R a gente sabe que é 35. Então, vai ficar 90 menos 35. E aí o valor de X é igual a
55 graus. Então, veja que não tem dificuldade, desde que você compreenda o enunciado direitinho. Então, vamos ver as alternativas. Veja que aqui, ó, a letra B traz o ângulo de 35 graus para você confundir, né, com o ângulo refletido, mas ele não quer o ângulo de reflexão, ele quer o ângulo entre o raio de reflexão e o espelho. Então, nesse caso, alternativa letra D.